Vamos de conto hoje? Pessoal, eu não esqueci da nossa sequência de vídeos sobre contos, mitos e histórias que nos fazem refletir. Eu tô trabalhando com outros temas, é verdade, né, durante as semanas aí, mas acho que vale também eu trazer um pouquinho pra vocês nessa semana sobre a história do Barba Azul. Quem conhece o Barba Azul? Alguém conhece aí? A história do Barba Azul é um conto bem diferente, né? Ele é conhecido mais através do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. É um conto feminino, mas ele traz uma ideia muito interessante que dá para ser usada para todos, né? De uma maneira bem geral e bem reflexiva, né? A história do Barba Azul conta a história de uma comunidade em que existia um homem muito bonito, sedutor e cheio de posses, que era conhecido por ter a sua barba azul, né? Muitas mulheres o temiam, falavam, nossa, essa barba azul, estranho, né? Assim, quem que tem uma barba azul cor de mar, né? Bem esquisito, vamos ficar longe desse cara, né? E aí, um belo dia, três irmãs começaram a ter contato com esse Barba Azul, que era um cara realmente muito bonito e muito solícito, né? E ele começou a convidar as três irmãs e a mãe dessas irmãs, né, para piqueniques nos bosques, nas florestas, né? Algo mais realmente de mostrar as posses que ele tinha, de mostrar os cavalos, de mostrar tudo que ele tinha como propriedade, né? E aí a irmã mais nova começou a se apaixonar por esse Barba Azul. Não só a irmã mais nova, mas as outras irmãs também entenderam, né? Elas começaram a conversar e entenderam que de fato esse homem não oferecia tanto perigo assim, né? Não parecia ser um homem perigoso, um homem que deveria ser temido, né? Porque ele era tão solícito, tão educado, por que ter medo dele, né? O que tinha a ver? Só porque ele tinha uma barba azul? E aí essa irmã mais nova, né, essa menina mais inocente, ela também cedeu um pouco aos encantos do Barba Azul e ele a pediu em casamento, né? Ele pediu sua mãe em casamento e aí ela quanto mais ela acreditava nesse momento, nessa história, nesse ideal de amor, ela percebia que a barba dele ia ficando menos azul, né? Não era tão assustadora assim. E aí eles se casaram, de fato, né? E algumas semanas depois do casamento, ele tinha uma viagem de negócios e ele morava numa casa muito chique, né? Cheia de quartos, aposentos, salas. E aí ele falou pra ela, ele falou: amor, eu vou sair para uma viagem de negócios, vou te entregar um molho de chaves para que você possa desfrutar aqui dos meus aposentos, das minhas salas. Você só não pode abrir uma sala, tá? Só com essa chavinha aqui que você não pode abrir a sala, determinada sala. E aí as irmãs foram pra lá, elas se divertiram. E aí uma das irmãs perguntou pra mais nova, né? Falou, nossa, mas que molho de chaves é esse? Ela falou assim, ele me deu esse molho de chaves, falou que eu posso curtir, passear aqui pelo castelo, né? Por esses aposentos. Eu só não posso abrir uma sala, né? Só não posso ter acesso a uma sala por conta dessa chavinha aqui. E aí elas ficaram, então é essa sala que a gente vai abrir. Sabe aquela coisa de, não pode rir? É exatamente isso, gente. Aquele momento que você não pode fazer, ou que você não pode tomar água, dá sede. Aquele momento que você não pode rir, dá vontade de rir, né? É exatamente isso que aconteceu na história. Então, elas testaram todas as chaves em todas as portas, até que a porta proibida ficou por último, junto com a chave também que não era para ser aberta, né? Não era para abrir nada. E aí elas resolveram abrir, e aí elas se assustaram, porque era um quarto do terror, era um quarto cheio de esqueletos, corpos ensanguentados, de possíveis mulheres que ali estavam, ali habitavam. E aí elas ficaram, obviamente, muito assustadas e fecharam a porta, mas aconteceu um fenômeno que ninguém esperava, né? A chave começou a sangrar, começou a sair sangue da chave. E aí elas ficaram desesperadas, a irmã mais nova principalmente, falou, nossa, agora ele vai me matar, ele pediu que eu não abrisse essa porta. E aí ela tentava jogar açúcar na chave, ela tentava lavar a chave, ela tentou guardar, secar e nada fazia a chave parar de sangrar. E aí ela resolveu jogar a chave dentro do guarda-roupa e esperou que ele chegasse,
né? Ele chegou, falou, e aí, meu amor, como foi? Como foi a estadia aqui com as suas irmãs? Foi legal? Ela falou, não, tudo bem, tudo certo. Aí ele, não, bacana, ok. Então agora, por favor, eu peço que você me devolva o meu molho de chaves. E aí, quando ela pega para devolver o molho de chaves, ele percebe, obviamente, que uma está faltando. E aí ele fala, cadê aquela chave que tava aqui, que eu falei pra você não mexer? E ela falou, eu não sei, eu devo ter perdido, inventou alguma coisa. E aí ele olhando pra direção do armário, ele viu que o armário começou a sair sangue. Ele abriu o armário, viu todos os vestidos ensanguentados e ele percebeu que ela tinha mentido pra ele. E ela falou, você mentiu pra mim, eu falei pra você não abrir, agora que você sabe de todos os meus segredos, eu vou ter que te matar. E aí ela fica desesperada, as irmãs sobem, né, para outros aposentos, para os aposentos mais altos, e ela fica realmente incomodada, ela não sabe o que fazer. E ela fala, bom, tudo bem, você pode me matar, mas antes eu preciso me reconciliar com Deus, eu preciso fazer uma oração antes que você possa me assassinar, me matar, né? E aí ela sobe para os aposentos finais, os últimos da casa, e ela começa a falar com as irmãs, irmãs, vocês estão vendo os nossos irmãos chegarem? E aí todo mundo olha pela janela e nada, não tem ninguém chegando. Aí as irmãs falam, você tá louca? Não tem ninguém chegando, né? Ela fala, não, irmãs, olhem, os nossos irmãos estão chegando. E aí não tem irmãos, não tem ninguém, né? E aí na terceira vez que ela fala com tanto afinco, começam a aparecer homens em cavalos fortes, atravessando os limites do castelo, entram nos aposentos, encontram o Barba Azul e o matam. E deixam o resto para os abutres. Gente, essa história, ela parece bem traumática, bem tragédia, assim, né? Bem desastrosa. Mas, na verdade, ela traz muito essa ideia, primeiro, né? Da força interior que precisa acontecer. E que, assim, apesar de parecer uma história bem pesada, né? Como a gente vê, realmente tem, né, um quarto obscuro. Qual é a relação que a gente pode fazer? Que tipo de parte dentro de você que você não quer ver? Que tipo de quarto obscuro dentro aí do seu castelo, do seu universo, você não quer olhar? E que quando olha machuca, que você não consegue nem parar de pensar? É tão feio assim que não pode ser mostrado para o mundo? Ou então, que tipo de predador é esse que oferece medo, que assusta, que diz regras, né? Que nos dita regras, que diz o que a gente precisa ou não fazer. Eu acho que todo mundo tem um predador interno dentro de nós, né? Cada um tem aquele que evita, aquele que impede o contato. Então, que tipo de predador interno tá habitando dentro de você que não tá te deixando ver nem o que há de bom, nem o que há de ruim dentro de você, né? E ao mesmo tempo, cadê essa força interior que, apesar de não parecer real, precisa aparecer, precisa surgir para te levantar, para te fazer acreditar, para vencer esse predador interno, né? Essa força que ela vê pela janela dos irmãos chegando, que nem existem irmãos, mas ela acredita tanto que esses irmãos aparecem, né? Então, que tipo de força é essa que a gente precisa fomentar, que de fato parece que não está ali, mas está, né? Eu acho que era isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Recomendo muito que vocês procurem sobre esse conto, Barba Azul. É um conto bem conhecido na cultura mais, não sei se asiática, ou ocidental, oriental, mas é uma cultura diferente da nossa aqui, né, Latinoamérica. E acho que vale vocês pesquisarem porque é muito legal, ensina muito, traz muitas reflexões, tá bom? Boa noite.